Hoje não foi um dia nada fácil para o Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados cravou uma derrota muito grande, talvez a maior derrota que o Supremo já teve até agora em relação à ação que corre contra o Bolsonaro. É um dia de comemoração, inclusive comemoração que foi feita com muitas pessoas. Hoje também teve a manifestação do ato pró-anistia. Não tiveram ataques, não tiveram nada nesse sentido, e eu estou dizendo por parte da imprensa ao ato. Foi um ato ordeiro, foi um ato tranquilo, né? Até então, onde eu acompanhei os noticiários, foi sossegado, e a gente vai tratar com vocês da quantidade de pessoas que apareceu no movimento, alguns discursos emblemáticos, o que isso significa. A gente vai tratar tudo isso aqui com vocês. Outra questão também, né, o modo desespero que o governo Lula acaba de acionar também sobre essa questão da crise do INSS, o aposentão. Bom, então hoje está repleto de informações. Desculpe o atraso um pouquinho em subir o vídeo, não normalizou 100% ainda o YouTube, mas a gente está estruturando tudo isso aqui para vocês, fechou? Vamos lá, pessoal, vamos começar falando de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Lembra que gerou uma discussão se o Eduardo Bolsonaro estava falando a verdade, se ele não estava falando a verdade, se há um foco do governo Trump em dialogar com a oposição para sancionar Alexandre de Moraes. Isso gerou uma discussão, uma celeuma. Pois é, parece que a discussão já não tem mais o que se dizer, né? Parece que a matéria da UOL não estava tão certa assim. Olha só isso. Não esquece de se inscrever no canal também, tá? E curtir e compartilhar. Eu esqueci de te falar, mas bora a nossa meta aí de 2 milhões de seguidores. Vem para a matéria. Matéria da Pleno News. Em Brasília, Jair Bolsonaro recebe assessor do governo Trump. A realidade é que, embora não tenha sido diretamente o Gumbel, o David Gumbel, o ex-presidente da República recebeu um assessor direto do Donald Trump, assessor sênior do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental no Departamento de Estado do governo norte-americano, que assessora diretamente o Donald Trump, que é o Ricardo Pita, tá? E aí ele teve um encontro, conversou com o Bolsonaro e deu uma repercussão ali, e o assunto foi justamente ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O jornal Metrópolis também fez uma cobertura desse assunto. Aqui, acompanha comigo. O ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu na última segunda-feira aqui em Brasília com Ricardo Pita, que é assessor sênior do governo de Donald Trump. Segundo o colunista Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, no encontro, Bolsonaro criticou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e afirmou que ele persegue opositores do governo Lula. A reunião aconteceu na casa do ex-presidente e os detalhes devem ser repassados ao chefe do Departamento de Estado norte-americano, Marco Rubio. Ricardo Pita atua nos escritórios de assuntos do Hemisfério Ocidental, setor equivalente ao Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil. Em fevereiro, a área emitiu uma nota direcionada a Moraes, alegando a existência de censura no Brasil. O comunicado também foi divulgado pela Embaixada dos Estados Unidos. E David Gumbel, chefe interino da coordenação de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos, não se encontrou com a família Bolsonaro, apesar da expectativa dos aliados. Durante a visita ao Ministério da Justiça, o governo Lula rejeitou o pedido americano para classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Segundo informações anteriores, o ex-presidente Donald Trump pretendia enviar presos ligados a essas facções detidos nos Estados Unidos para a prisão de segurança máxima de El Salvador, usada para detidos por terrorismo. Para ler mais matérias como essa, acesse a coluna do Paulo Capelli aqui no metrópolis.com. Matéria muito esclarecedora do Metrópolis, né? E justamente ela assim mostra algumas faces, né, da moeda. Uma, quem se encontrou com o Bolsonaro foi o assessor direto que vai levar todas essas informações ao Marco Rubio. O Marco Rubio é assessor direto do Donald Trump e faz o trabalho de inteligência e também busca sanções a opositores aí, né, da democracia, vamos dizer assim. Inclusive foi o Marco Rubio que hoje comemorou, tem entrado com uma ação militar lá na Venezuela e retirado,
né, reféns que estavam, assim como ele classificou, reféns que estavam presos dentro da embaixada da Argentina na Venezuela. Então, é um nome forte. O David Gamble, que era a figura que se esperava que teria um encontro com a família Bolsonaro, não foi na casa do Bolsonaro, embora ele tenha, né, ocorrido um encontro com a oposição também, com o líder do PL e com o próprio Flávio Bolsonaro, mas não foi na casa do Bolsonaro. E aí, né, a vergonha que o Brasil passou ao não aceitar a recomendação dos Estados Unidos em reconhecer PCC e Comando Vermelho como crime organizado. A quem isso beneficia? A quem isso agrada? Ao povo brasileiro que não é. Agora a grande questão é, será que o Donald Trump vai respeitar essa decisão do Luiz Inácio Lula da Silva? Acho pouco provável. Acho pouco provável. Vamos lá, pessoal. Outra matéria do Bruno Zambelli aqui, né, que fez a publicação repercutindo a Globo News. Desespero, né, no governo Lula com o vídeo do Nicolas Ferreira. Acompanhe aqui. O deputado Nicolas Ferreira ontem fez um vídeo que viralizou nas redes sociais sobre a fraude no INSS, chamando de roubo dos velhinhos, dos aposentados. E esse vídeo acendeu um alerta no Palácio do Planalto. Conversei com integrantes do governo e também com integrantes da bancada do governo no Congresso. Eles estão preparando, está aqui no meu blog, uma reação. Estão orientando aliados a preparar um material, um roteiro ali para ver como respondem a esse vídeo, que já tinha, até hoje mais cedo, 70 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Por que tudo isso é muito importante? Porque eles têm um trauma do vídeo do Pix no comecinho do ano. O deputado... Vamos lá, pessoal. Tem um trauma do vídeo do Pix, faz coisa errada, alguém conta e eles ficam traumatizados. Atualização para vocês, estou com o Instagram do Nicolas aberto aqui. Já está batendo a casa dos 100 milhões de visualização. Quase a população brasileira, né? Aí o bicho pega, o Lula fica desesperado, a esquerda pira e a gente acha muito bom tudo isso. Vamos lá. Outra questão que a gente precisa discutir é, hoje, uma medida que foi tomada na Câmara dos Deputados, para mim, foi um tapa na cara do Supremo Tribunal Federal dado pela Câmara e com a atuação do Hugo Mota. Estranho, né? Até o Hugo Mota ter peitado dessa forma. Lembra para vocês que eu disse que, segundo o artigo 53 da Constituição, um partido político ele pode pedir o trancamento de qualquer ação penal contra deputados. E, neste caso, o trancamento era contra o Ramagem, no mesmo processo do golpe Tabajara. Essa é a verdade. E aí, a Câmara dos Deputados mandou para a CCJ. CCJ que avalia essa situação e determina o trancamento ou não. E aí, o Zé Medeiros deu em primeira mão essa informação. Urgente. Acabamos de aprovar na CCJ a ação que está sendo julgada no STF contra o deputado federal Alexandre Ramagem. Pois é, o julgamento aconteceu. Será que foi favorável ou não foi favorável? Pois é. CCJ da Câmara contraria o STF e tranca a ação penal contra Ramagem. E aqui tem um plus, tem um detalhe aqui que a gente precisa discutir. Tá bom? Uma questão jurídica com vocês. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou na quarta-feira uma proposta que suspende completamente, tá, o andamento da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem. Com a decisão, o processo ficará travado e só poderá voltar a ser analisado na Justiça depois que acabar o mandato. E o parecer favorável à suspensão, inclusive, alcança o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também foi tratado da matéria no Record, né? Todos os jornais mais sérios, né? Muitos jornais estão discutindo esse assunto aqui, tá? E aí, o ideal é aqui, ó, caso Ramagem. Comissão da Câmara aprova processo com brecha para beneficiar Bolsonaro. É óbvio que a grande questão aqui é se o STF vai respeitar a lei e o Congresso ou não vai respeitar. Se o STF vai seguir a lei e trancar a ação penal, ou se ele vai dar continuidade contra os demais e não ao Ramagem, ou até contra o Ramagem. Por quê? Porque o ministro Zanin, que é o presidente da primeira turma, né, o presidente da primeira turma, atendendo a um pedido do Moraes, mandou uma nota para a Câmara dos Deputados dizendo que a Câmara não poderia fazer isso.
E só um ou outro processo ali, que aconteceu depois da diplomação do Ramagem, é que poderia ser utilizado. A Câmara não gostou nada disso, porque o STF está criando uma artimanha jurídica. Então a Câmara não gostou nada disso e deu a resposta para o Congresso através dessa decisão aqui. O caso foi comemorado, tá? Trouxe para vocês aqui, já entrando para o próximo assunto, que é a manifestação, o momento em que, já na manifestação de Brasília, essa informação foi trazida, né? Para mim, uma das informações mais relevantes do dia é justamente o fato do trancamento dessa ação penal, que é um confronto, né, do próprio Supremo, do próprio Congresso ao Supremo Tribunal Federal. Acompanhe aqui esse momento comigo. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Atenção, tem uma notícia aqui quente, de agora do Congresso. Escutem essa. Pessoal, agora na CCJ acabou de ser votado o trancamento da ação penal contra o deputado Ramagem. Nós vencemos! 44 votos a 18 da esquerdalha. Viva o Brasil agora no plenário! Vamos lá, vamos entender, né, o que está acontecendo. Foram 44 votos a 18. Não acabou ainda. Sobe para o plenário. E lá no plenário, o Hugo Mota tem que colocar em votação, porque ela já vem direcionada de uma das comissões, assim como é o caso do Cláudio Braga, lá, que vota a cassação. Agora, a grande questão é, a resposta foi clara e evidente. O Congresso não está feliz e satisfeito com o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. E aí, vamos falar, né, das manifestações. É um ponto interessante. Haja vista, né, que eu estou mostrando para vocês sempre o público que deu. É óbvio que você não consegue comparar essa primeira manifestação depois do 8 de janeiro em Brasília com uma de Copacabana ou com a manifestação da Avenida Paulista. São mundos completamente diferentes. Agora, uma coisa é certa. Deu muita gente. Não dá, assim, um terço disso aqui quando é uma manifestação espontânea da esquerda e ainda correndo o risco, né, de ser caracterizado como antidemocrático ou alguma coisa nesse sentido, uma vez que a gente sabe muito bem que é assim que a justiça está agindo hoje, reprimindo, né, quem é contra, né, o próprio Supremo, e quem está aqui está questionando as decisões do Supremo. Acompanha a quantidade de pessoas, né, que participaram. Você vê que foi uma quantidade de gente significativa, tá? É óbvio, você não consegue comparar isso aqui com Copacabana, por exemplo, né? Mas foi uma caminhada, foi uma marcha pela anistia pacífica, tranquila, do jeito que tem que ser dentro da democracia mesmo. Isso aqui é de cima do viaduto, o pessoal passando aqui, fazendo a marcha, né? Saindo de lá da torre de TV, indo em direção ao Congresso Nacional, né? Então, assim, manifestação pacífica, manifestação ordeira, isso sempre é a representação da democracia, isso é o que tem que ser feito, né? Então, muito bem, parabéns, né, aos organizadores do evento, tá? E aí, alguns jornais trataram do assunto, como por exemplo a Folha de São Paulo. Apoiadores de Bolsonaro fizeram passeata em Brasília pela anistia. Nota pequena, curta da Folha de São Paulo. Apoiadores de Jair Bolsonaro realizaram nesta quarta-feira em Brasília uma passeata para pressionar pela anistia ampla e restrita aos envolvidos da tal trama golpista, ou eu prefiro chamar de golpe tabajara, né? Apesar de haver contraindicação de sua equipe médica, o ex-presidente participou do evento. Sem ataques, sem nada disso, inclusive por parte da imprensa. Eu sempre digo para vocês, quando a imprensa faz uma coisa certa, até choca a gente um pouquinho, mas a imprensa tratou bem tranquila, né, a situação, tratou de forma bem coerente. Um dos discursos que chamou atenção, né, foram dois em especial, tá? Mas um dos discursos que chamou atenção é ele, que foi o menino de ouro, né, do vídeo de ontem, Nicolas Ferreira, né, e discursou, olha só o que ele falou aqui. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Agora,
O meu recado é específico para quem está sentado em cima. Ontem, pastor Silas, a gente votou com o meu voto contrário o aumento de deputados aqui. Aumento de deputados não é prioridade aqui para o nosso país. Sabe o que é prioridade? Anistia já! Deputado Hugo Mota, presidente aqui dessa casa, você foi eleito com os nossos votos, confiamos, e o povo brasileiro está aqui andando, caminhando, pedindo para você. Paute a anistia por honra, por dignidade, por fazer o que é certo, porque o nosso país não pode ficar refém simplesmente de uma decisão de uma pessoa. Aqui estão representantes do povo e mais, aqui está o Supremo, porque vocês são o Supremo, porque o Supremo é o povo. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Não vamos desistir. Anistia já! Até rouco já, né? Mas foi o vídeo, o momento, né, do discurso do Nicolas, um discurso rápido, que está viralizando. Agora teve um momento também, que foi até publicado pelo Pleno News, que foi um momento em que o deputado Gustavo Gaia até se emocionou em cima do carro de som ali, junto ao Bolsonaro, ao Silas Malafaia. Vou colocar esse trecho aqui da fala do Gustavo Gaia, onde ele estava emocionado em cima do trio. Acompanhe comigo. Nós não vamos abandonar aqueles que acreditam no nosso país, e é por isso que nós estamos aqui hoje, e é por isso que nós voltaremos para as ruas todas as vezes que o nosso capitão nos chamar. É a sua coragem, Bolsonaro, que contagia esse povo. É o seu coração, presidente, que faz com que a gente saia de casa e a gente não desista do nosso país. Nós não estamos mais preocupados com o que vai acontecer com cada um de nós. São os nossos filhos, são as nossas famílias que precisam que nós estejamos aqui. Então, para mim, é um orgulho estar aqui hoje. Presidente, é um orgulho caminhar do seu lado. Silas, mais uma vez, parabéns pelo esse evento. E o recado está dado. Nós não desistimos, nós não desistiremos e nós não deixaremos de acreditar no nosso país, armados com a nossa esperança, com a nossa coragem e com os nossos batons. Um beijo, um abraço para todos vocês. Nós não... E aí você vê que ele faz uma referência aqui até a Débora Rodrigues, né? Armados com a nossa perseverança e com os nossos batons. Você vê um momento que o próprio Bolsonaro se emociona também. Crédito dessa reportagem, as imagens são da Pleno News, tá? Um jornal que tem encantado pela seriedade do jornal, né? Então, repórteres de qualidade. Então, como eu sempre estou citando, né? Então, crédito do jornal Pleno News. E aí vem um momento em que a Michelle Bolsonaro joga mais um foguinho ali, né, na briga, né, joga uma pólvorazinha no fogo ali entre Fux e Alexandre de Moraes. Michelle Bolsonaro agradece Fux em ato por anistia e diz: olha, foi sensato. Foi o único que votou pela redução, né, considerável da pena da Débora, tá? E vem trazendo um discurso sensato dentro do Supremo Tribunal Federal. E a ex-primeira-dama agradeceu o ministro do Supremo, Luiz Fux, pela atuação dele no julgamento dos réus por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Abre aspas para a fala da Michelle. Eu peço, não desista da nossa nação. Continue orando por ela. Continue para Deus. Continue orando para que Deus toque nos corações de cada ministro. E aqui, o agradecimento ao ministro Luiz Fux, que foi sensato em seu voto em favor da Débora. É um momento em que a gente tem que agradecer um juiz por aplicar a lei, haja vista, e a gente vê outros juízes não aplicando a lei. É o Brasil, né? Talvez indo no caminho totalmente errado daquilo que a gente pode considerar, né, democracia. E aí, quando a gente fala em democracia, a gente tem mais um momento vexatório, né, da história da República Brasileira. Está acontecendo um evento considerado o Dia da Vitória, né, o dia que a vitória comunista aconteceu lá na Rússia. E sabe, um encontro onde só tem ditadores, sem exceção. Eu vou repetir para vocês. Um encontro de ditadores, sem exceção. E aí
vem a matéria do CNN Brasil que diz o seguinte: ida ao dia da vitória em Moscou coloca Lula ao lado de líderes autoritários. É o lugar que ele se sente bem em estar, ao que tudo indica. O único governante eleito democraticamente é o primeiro-ministro da Eslováquia, ultraconservador aliado de Putin. Não sou eu que estou falando. É a revista CNN aqui, que diz que o único eleito democraticamente não era o Lula não, tá? Era o ministro da Eslováquia. Mas a CNN não parou por aí, não. A CNN também fez uma matéria específica, né, mostrando aqui, ó, a Thaís Herédia, da CNN, afirma que é, no mínimo, esquisito. Não, não é. O evento no qual o Lula participará na Rússia, já que não haverá presença de nenhuma democracia. Repito, nenhuma democracia participou deste evento. Nenhuma mesmo. Lula está indo para a Rússia numa viagem esquisita, para dizer o mínimo. Como disse o Leonardo, o Lorival Santana, nosso analista aqui de internacional, disse que só vai ditador para esse evento que vai o Lula. Nenhum democrata está indo para essa viagem. Sai do Brasil nesse momento. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está na Califórnia, fazendo discussões lá, enfim, provavelmente de coisas que podem em algum momento serem importantes para o Brasil, como ele teve encontro lá com o secretário do Tesouro americano, sem nada decidido, mas a crise está acontecendo aqui no Brasil. Então, o presidente Lula está... Então, pessoal, e aí é aquela coisa, né? Esquisito? Não é esquisito, não. É um encontro de companheiros, né? De companheiros comunistas e de quem tem orgulho de ser chamado comunista e não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Esquisito seria, né, o Lula só num encontro só de democratas. Me chamaria mais atenção. Mas ele não esconde mais nada, né? Ele não esconde que aqui não é aliado de democracia. A gente viu o Alckmin do lado da ditadura do Irã lá, né, junto com grupos de terror. Ou seja, o Brasil entra num limbo da história vertiginoso, né, vergonhoso. E como é que é mesmo aquele ditado, diga-me com quem andas que eu te direi? Pois é, como é que é? Completa pra mim aí. Diga com quem andas e eu vou te dizer o que você é. Pois bem, né? Então, assim, no mínimo, esquisito, né? Chamar de democracia, né? A mesma coisa, é esquisito você ver uma matilha de cães andando em um pato ali no meio dos cães caminhando. É no mínimo esquisito. É estranho você ver um grupo de cobras, né, passando e ali no meio você vê um rato, né, ou um coelho. Vamos colocar um coelho para representar a democracia. Um monte de cobras, ditadores, fazendo uma reunião e de repente aparece um coelhinho branco da democracia lá. E sabem que não condiz a história, né? E aí, para encerrar, não é ato isolado. De Maduro e Dias-Canel a Ibrahim Raisi, Lula se encontrou com 13, número sugestivo, 13 ditadores ao longo de 2023. Então não é nenhuma novidade, não é nada de causar espanto, não é nada que muda muito a regra do jogo. E aí, para acabar de fechar a tampa do caixão, né, quem estava lá era o Maduro. Provavelmente o Lula terá encontros bilaterais com o Maduro. O Maduro e o Putin acabam de fazer um acordo de cooperação entre Rússia e Venezuela, o que coloca, né, os Estados Unidos com uma mira ainda maior sobre o Maduro. Esse acordo de cooperação, né, feito entre o Maduro, que vão discutir temas políticos, comerciais, científicos, né, e, segundo eles, é um acordo que abrange o combate ao terrorismo e ao extremismo de direita, tá? Eles chamam de terrorismo e extremismo, é ser de direita, o combate à glorificação do nazismo, controle de armas e cooperação pacífica no espaço. Tratados semelhantes só existem entre dois países, além da Venezuela agora. Irã e Coreia do Norte, com a Rússia. Pois é. E aí você vê, né, que a turma na qual o Lula se sente muito bem em estar com eles, né? E aí a grande questão é fascismo eu achar isso esquisito?
Fala para mim, só para mim saber se é fascismo, né? Eu achar isto esquisito, tá bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês já no próximo editorial. Grande abraço.